Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, aperte o sininho, dê um like e ajude a divulgar o nosso canal, que precisa ter mais seguidores. E não se esqueça de comprar o livro Esses Intelectuais Pertinentes, que está na Amazon, versão e-book ou versão livro impresso, né, que eles chamam de capa comum. Então, não esqueçam, vão lá comprar, vão adquirir, porque esse livro explica sobre o âmbito cultural, como chegamos ao golpe político dos últimos tempos. Aliás, é justamente isso que é o tema deste vídeo, né, desta postagem aqui, que é a crise das esquerdas diante do crescimento de Jair Bolsonaro. Pois é, então a pesquisa do Datafolha registrou na última semana um crescimento de aprovação de Jair Bolsonaro de 32% em abril passado até 37% na semana passada. E enquanto isso, os índices de reprovação que chegaram ao pico de 44%, hoje estão para 34%. E o que houve? Né? Porque houve a pandemia, houve o desprezo de Bolsonaro às medidas, a necessidade de adotar medidas, né, determinadas pela Organização Mundial da Saúde para contenção da Covid-19, incluindo isolamento social, incluindo maiores investimentos para hospitais, para tratamentos de saúde, né, e outras medidas relacionadas para conter a pandemia. Em vez disso, o número de mortos até recentemente, até a minha última consulta, né, há poucas horas, chegou a 106 mil. Já deve estar indo para 110 mil, né, depois do dramático índice de 100 mil que foi alcançado na semana anterior. Então, por que será que com tudo isso, com toda a agenda governamental ruim, terrível, né, com todo o seu perfil reacionário, seu jeito atrapalhado e tudo, porque Jair Bolsonaro aparentemente está bem no governo, está tendo alguma aprovação de parte da população? Há uma série de coisas para analisar, né? É um conjunto de fatores. O próprio fato dos bolsonaristas conseguirem manejar as redes sociais e adotar uma linguagem comunicativa que faça interagir com a população, né, com os internautas. Então isso funcionou. A estratégia de comunicação da extrema-direita brasileira, seguindo a tendência da alt-right do exterior, então essa estratégia deu muito certo, porque eles souberam, infelizmente, se comunicar com as pessoas de maneira mais acessível e mais divertida, né? E as esquerdas, né, então elas se tornaram impotentes, né? As esquerdas, totalmente confusas, tentaram correr atrás, imitar o método dos bolsonaristas, mas só que sem ter uma criatividade, sem ter... Na verdade, eles estão embarcando nos mesmos referenciais da centro-direita, estão fazendo jogo até mesmo do PSDB, já estão deixando de falar mal da mídia corporativa, deixaram de criticar e tudo mais. Então, a crise das esquerdas, que é um tema muito longo, né? Vamos ver se a gente vai resumir aqui. A crise das esquerdas se deu porque as esquerdas não conseguiram se comunicar com a população e, o que é pior, a sua agenda social, a sua agenda para as classes populares, há muito tempo, até desde os governos Lula e Dilma, se deteriorou, né? Durante muito tempo, o chamado mainstream das esquerdas passou a
a se preocupar mais com agendas identitárias e também com o culturalismo conservador, que eu chamo de brinquedos culturais da centro-direita, né? É como se, as esquerdas no Brasil, em sua maioria, vissem a novela das 9 da Rede Globo. Porque a novela das 9 da Rede Globo, aquele núcleo popular, tem o quê? Tem o núcleo pobre de pessoas que rebola alegremente nas casas noturnas dos subúrbios, né? E aí há uma analogia com o baile funk. Há também o vovô assistencialista, né? Aquele vovô de boné, de óculos, assistencialista todo, com aquela fala mole e tudo mais, né? Aí é o tal do médium de peruca, né? E tem também aquele personagem, aquele garotão que inicia a carreira de jogador de futebol, ele aí se torna um craque, um grande artilheiro, né? Ele tem a sua namorada, também tem o seu vilão também para enfrentar, né? Nessa dramaturgia da novela das 9 da Globo. Então as pessoas se identificam com o futebol brasileiro, né? Que as esquerdas querem guevarizar, né? E isso prevaleceu nas esquerdas de tal forma que páginas que destoavam dessa agenda, como o meu antigo blog Mingau de Aço, eram praticamente como patinhos feios da mídia de esquerda. Não havia como atrair mais seguidores, como atrair mais visualizações. Tinha que ser produção de texto e ver se pega como um gancho algumas temáticas, né? Por exemplo, por sorte, se uma vez eu escrevi no Mingau de Aço um texto ali falando sobre, associando aquele Eu Amo Baile Funk, né, que era organizado pelo neto do Ferreira Goulart, e comparando com o direitismo que o Ferreira Goulart, no final de sua vida, passou a ter, né? Inclusive falando uma visão que sugeria um racismo, né? Uma abordagem racista. Então, esse meu texto, ele repercutiu, foi reproduzido até no portal GL10, um dos poucos que o Mingau de Aço conseguiu furar aquela bolha. E as esquerdas nessa época estavam tão cegas que o Mingau de Aço, ele era lido mais por gente de direita, daquela direita zangada, que não gostava de funk, não gostava de bregalização, né, e achava que tudo isso era um subproduto do PT, o que é um grande erro, porque a bregalização sabe-se que foi uma coisa tramada pela ditadura militar, foi uma pseudocultura popular, né, tocada por rádios e TVs oligárquicas, né, ligadas ao coronelismo, e que tratava o povo pobre como uma caricatura, né? Então, o que se vê é que a crise das esquerdas foi isso, né? Ela tratava o povo pobre como um estereótipo, né? Era toda aquela choradeira do combate ao preconceito, do fim do preconceito, que aliás é o meu livro, Esses Intelectuais Pertinentes, fala muito disso. Fala muito disso num conteúdo bastante longo e bastante trabalhoso, né? Porque eu pesquisei pra caramba para botar esse conteúdo. E aí, essa choradeira de combate ao preconceito, no entanto, forçava a defesa e a aceitação de formas preconceituosas de suposta expressão popular. Quer dizer, corromper o preconceito era o quê? Era aceitar que o povo pobre fosse melhor nos seus defeitos, né? Achar a prostituição o máximo, viver na favela o máximo, viver no subemprego o máximo, né? Isso é que a intelectualidade de esquerda tentou pregar através de intelectuais alienígenas que vieram ali da mídia corporativa, que
passaram a passear pelas redações da mídia de esquerda para jogar os seus preconceitos da Folha de São Paulo, porque a abordagem que as esquerdas passaram a ter de cultura popular é a abordagem do quê? A abordagem do Luciano Huck, a abordagem do Otávio Frias Filho, a abordagem do Fausto Silva, a abordagem da Rede Globo ali. Aí isso prevaleceu de tal forma que quem destoasse disso era visto como reacionário. Quer dizer, eu tinha, apesar de não concordar com o ponto de vista de pessoas como Reinaldo Azevedo, Rodrigo Constantino e Diogo Mainardi na época, então eu tinha que ficar ao lado deles, se fosse para questionar a chamada cultura popularesca, né? Que ficou uma coisa absurda. Se você quer repercutir nas esquerdas, você tinha que aceitar o funk, tinha que aceitar o médio de peruca, tinha que aceitar a mulher objeto, tinha que aceitar o jogador de futebol com carrão importado. Mas aí os trabalhadores, os camponeses, os sem-teto, eles foram caídos no esquecimento. E aí as esquerdas, tão preocupadas com as agendas culturais da centro-direita, se esqueceu das classes trabalhadoras, se esqueceu de que tinha que lutar contra a reforma trabalhista, pressionar para reverter todos esses retrocessos. Porque hoje o emprego é degradado. Hoje o emprego está precarizado e as esquerdas nem estão questionadas. Mas as esquerdas estão preocupadas ver se tem pobre, negão pobre, um negro, um homem pobre vestido de mulher, ou se a mãe solteira da favela arrumou uma nova namorada. Só que isso é muito complicado, porque jogar assim, na cara dura, a causa LGBT para as populações pobres, sem lhes dar qualidade de vida, proteção, segurança, etc., é muito perigoso e muito arriscado. Primeiro, porque vai causar estranheza nos pobres. E segundo, por quê? Porque os gays pobres, os travestis e tudo mais, eles ficam vulneráveis, eles não têm casa. Como é que eles vão ter liberdade sexual, a liberdade de serem LGBTQ, se, no entanto, não tem casa, vivem na rua, aí vai um policial, vê um travesti, dá um tiro, mata ali, porque o policial não está sem ter o que fazer, vê lá uma pessoa que lhe é estranha, aí o policial vai, atira e pronto. Infelizmente essa é a realidade dura. Terrível. O pobre não pode ser LGBTQ se ele não tiver casa, se ele não tiver proteção, se ele não tiver trabalho, não tiver salário, não tiver qualidade de vida. Porque de que adianta ter direito a ser LGBTQ estando com fome? As esquerdas estão brincando com isso. As esquerdas, inclusive, durante muitos anos prevaleceu a tese de que a mulher é objeto, quer dizer, a mulher que se serve à objetificação do corpo, era feminista porque não tinha namorado. E há um silêncio das esquerdas nesse sentido, há aberrações como Solange Gomes, como Mulher Melão. Ninguém critica. Por quê? É porque elas causam excitação no chamado esquerdomacho? E enquanto isso, o pobre, que é despolitizado, ele não foi conscientizado pelas esquerdas, mais preocupadas em vender o Valdir Soriano, que era um reacionário doente, como um pretenso esquerdista. Então não houve questionamento político, não houve conscientização política. O povo pobre foi ali, só porque o governo Lula estava no poder, não significava que não podia haver conscientização política. Tinha que haver um trabalho de conscientização política e fazer uma mobilização para o nosso lado. Em vez disso, o que houve? Houve manifestações de oposicionistas durante o governo Lula, e em 2015 e 2005, isso me atrapalhou nos estudos para o concurso do IFAM. Em 2005, por quê? Funcionários de universidades foram entrar em greve por nada ali,
praticamente. E assim, sem uma solução criativa, sem uma coisa de assistir os estudantes, de assistir quem quiser pegar material para estudo, não houve isso. E aí, e naquela época, justamente, 2005, que prevaleceu esse discurso do culturalismo conservador. Foi realmente terrível isso. E aí as esquerdas agora estão desnorteadas, porque elas abriram o caminho para o golpe. Queriam a legalização cultural, queriam o identitarismo radical, e agora estão pagando preço com isso. Sem conscientização das classes populares, sem a defesa da qualidade de vida, e se conformando com os retrocessos, com a precarização do trabalho, ninguém agindo para reverter todos esses retrocessos, para revogar a lei da reforma trabalhista, para barrar a reforma da Previdência, para barrar a reforma tributária, de modo a evitar que os ricos fiquem sempre ganhando mais e pagando menos impostos, se é que pagam, né? Então, cadê essa mobilização das esquerdas que preferem o entretenimento? Preferem o funkeiro, o médium de peruca, a mulher objeto com seu traseirão, né? Vai a Valesca Popozuda, que é amiga de bolsonaristas, faz uma piadinha ali e lacra nas esquerdas. Mas o João Pedro Stedley, que é um militante do Sem Terra, que é o líder do Sem Terra ali, o João Pedro Stedley, fica em silêncio. Leva a pau dos antipetistas, ele leva uma surra nos antipetistas e as esquerdas ali pouco se ligando. Então, a crise das esquerdas, que é um tema muito longo para se falar, tornou-se uma realidade através de artigos diversos, até de Renato Rovai, cuja revista Fórum já chegou a passar pano na legalização e quase faliu por isso, né? Aquele Renato Capelli também, que criticou a acomodação das esquerdas, a Gleisi Hoffmann, que criticou a falta de debate, e até mesmo no UOL, que não é de esquerda, tem a Tati Bernardi, que falou que as esquerdas brasileiras ficaram tolas. É isso mesmo que se vê, né? Que chegou-se ao ponto disso. E se critica as esquerdas agora dentro das esquerdas. Não é mais uma crítica que a direita faz contra Dilma, contra Lula há 4 anos atrás. Trata-se da crítica justa e, de certa forma, coerente que as próprias esquerdas fazem contra si mesmas, até porque foram esses defeitos que permitiram que Bolsonaro crescesse, fosse eleito e fosse agora consolidado, com a grande ameaça dele ser reeleito. Bom, ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos. Um grande abraço e até lá!